Tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, só Senhor Deus, eterno e amado Pai, estamos tão gratos, Senhor, a Ti, pelo dia, pelo dom da vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado mais uma vez, de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença, Senhor, louvando ao Teu santo nome. Sabemos que muitos correm atrás e muito almejam, mas não é para os que correm, nem para os que querem, mas é para aqueles que o Senhor se compadece, Pai. E ao olharmos para nós mesmos, não vimos como se salvar, mas quando olhamos para Ti, não vemos como nos perder, Senhor. Por isso, estamos agradecidos pelo Senhor ter se compadecido de nossas almas, nossos corações, nossas vidas, e ter nos dado a oportunidade de sentarem em lugares celestiais, Pai, em Cristo Jesus, para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer na beleza da Tua santidade, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai, e que possa ter saído do íntimo da nossa alma, Senhor Deus, e atraído a Tua presença, ó Deus, para descer com o Seu Espírito Santo e vivificar estas palavras que serão ditas nesta manhã, em cada ouvido, em cada coração, para que ao sairmos daqui, Senhor, podemos dizer como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaú: porventura não ardia os nossos corações quando o Senhor falava? Fale às nossas almas, Pai, de tal ponto, de tal maneira que possamos sair daqui regozijando, e não a mesma pessoa do que entramos, Pai, mas diferentes, ó Deus, a entrar na atmosfera, naquele lugar santo do santo, aonde a glória Shekinah está, ó Pai, e que estas cortinas se fechem ao nosso redor, e que possamos estar, ó Pai, surdos para as coisas do mundo, mas ouvintes para a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também me coloco aqui de pé nesta plataforma, Senhor. Humildemente eu me coloco diante de Ti e peço a Deus que o Senhor não deixe os meus pensamentos, o meu intelecto atrapalhar a Tua direção, Pai, mas que o Espírito Santo tome o controle das minhas faculdades mentais, das minhas palavras, dos meus lábios, do meu coração, e eu possa, ó Deus, ser uma ferramenta usada nas Tuas mãos para abençoar o Teu povo santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um, Deus continue abençoando a cada um, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sem muita demora, eu quero convidar vocês para abrirem as vossas Bíblias em Números, capítulo 11, verso 1. Números capítulo 11, verso 1. Eu tinha falado quarta-feira que ia falar sobre um assunto, e esse assunto está relacionado a murmurações. E eu vou tocar em muitos pontos aqui, irmãos, se Deus permitir. Estarei tocando alguns pontos, também estarei falando sobre
alguns assuntos que a gente ouviu ali na reunião. E Deus vai tomar a liderança, né? Vocês estão bem? Queria perguntar para vocês se vocês gostam de escola dominical. Mesmo que o pastor seja um pouco meio analfabeto. Tá bom. A gente não tem uma eloquência que gostaria de ter, mas quem sabe se a gente tivesse uma eloquência que gostaria de ter, Deus não abençoaria, né? Porque a tendência do ser humano, quando ele busca a sabedoria própria, a tendência é se tornar orgulhoso. E a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda, né? Então preferimos ter palavras meias que pré-cortadas, mas com a unção do Espírito Santo, do que uma eloquência sem a unção, né? Porque o que traz a vida para essa palavra é o Espírito Santo. Números capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Preste bem atenção nesse verso 4, irmãos. Os estrangeiros que estavam no meio deles, desejaram muito outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa temos ou vemos, senão este maná. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra, mas antes de assentar, eu quero que você erga suas mãos para cá e ore por mim. Senhor Deus, eterno Pai celestial, como ser humano, Deus, eu só tenho a capacidade de ler a tua palavra, mas eu dependo totalmente do teu Espírito Santo para vir e descer e ungir estas palavras em nossos ouvidos e coração, Pai. Unja-me, Senhor Deus, para abrir a minha boca e falar somente aquilo que é necessário para o teu povo. Não quero ser uma pedra de tropeço, Senhor, mas quero ser uma bênção, Pai. Ajuda-me, ó Deus, a abençoar a tua igreja amada, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podemos assentar, irmãos. Murmuração significa queixar-se em voz baixa, reclamar, produzir um murmúrio, produzir uma insatisfação, mesmo com razões e verdades. Queixar-se em voz baixa. Começar a murmurar, começar a reclamar, começar a se queixar. E essa passagem de Números capítulo 11 nos mostra muito bem em qual espírito o povo de Israel se encontrava. Nós vamos observar que Israel tinha visto tantas maravilhas, tantos milagres em seu meio, Deus operando maravilhas ao tirarem eles do Egito, as pragas caindo no Egito, Israel em Gósen,
nem uma praga caía ali. Israel em Gósen, e enquanto no Egito caía gafanhoto, rã, pulgas, o mar, a água se tornando sangue, pragas, morte, mortandade nos primogênitos, tanto nos animais como nos seres humanos dos egípcios. Mas em Gósen, enquanto no Egito tinha escuridão, lá em Gósen tinha luz. E o povo de Israel, ele viu tudo isso. Ele viu todas estas manifestações do poder vivificador de Deus, através da palavra de um profeta. Enquanto o profeta se posicionava com aquilo que ele recebia, ele falava a palavra e as coisas aconteciam. E o povo todo observava as coisas acontecendo. Enquanto Faraó era o seu coração endurecido, para que Deus fosse glorificado, porque essa foi a intenção de Deus, endurecer o coração de Faraó para mostrar o seu poder. Porque em tudo Deus tem um propósito, em tudo. Porque Paulo disse, tem uns que foram feitos para vasos de honras, e uns feitos para vasos de desonras. Faraó, por certo, foi feito um vaso de desonra, incrédulo, foi feito para esse fim, coração endurecido, a não crer em todas as coisas que ele tinha visto pela mão de Deus operando no povo. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, com tudo isso que Israel viu, com Israel atravessando o Mar Vermelho, com Israel, o povo de Israel vendo o mar se abrir, como um paradoxo, disse o profeta, na mensagem paradoxo. Ele disse, Israel viu algo, porque paradoxo significa algo indescritível, algo inexplicável, porém real. E Israel, ele estava vendo um paradoxo acontecendo na sua jornada. Você consegue levar a sua imaginação comigo e imaginar 2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres e crianças, na frente de um mar, e um profeta descer da montanha com um cajado na mão e tocar aquelas águas, e aquelas águas se abrirem e se tornarem umas bareiras de muro? E disse o profeta que nenhum molhou nem o chinelo. Ao olhar para isso, irmãos, é um paradoxo, é algo inexplicável, é algo indescritível, porém é algo real. E disse o profeta, assim é essa mensagem, é um paradoxo, é inexplicável, é indescritível, mas ela é real. E quando o povo saiu e viu todas estas maravilhas, e você vai olhar que quando ele atravessou o Mar Vermelho, mensagem redenção pelo poder, o profeta fala que ao atravessarem o Mar Vermelho e ao chegar do outro lado, eles tiveram um Pentecostes. É isso, correto? Eles se alegraram tanto que Moisés cantou em línguas, Miriam pegou um tamborzinho, convidou as irmãs que estavam ao seu redor, cada um pegou um tamborim, um pandeirinho, e saíram louvando ao Senhor ali, porque a graça soberana tinha se manifestado diante deles, porque enquanto o mar se fechava, eles podiam ver os seus inimigos sendo mortos, naquele paradoxo. E o profeta chega a dizer que alguns deles olhavam na margem do mar e viam aqueles carrascos que açoitavam eles para produzir mais tijolos, e eles regozijavam dizendo, agora você não vai me bater mais,
Agora você não vai me judiar mais, porque você está morto. Mas capte bem a mensagem. E eles se alegravam. De uma maneira sobrenatural, o Espírito desceu, Moisés falou em línguas, cantou em línguas, Miriam dançou, porque viu a glória de Deus, viu a presença de Deus, viu a mão de Deus poderosa, se manifestando, livrando eles do inimigo. E eles se alegraram, se regozijaram e seguiram a sua jornada. Mas logo ali na frente, começou-se então aqueles cochichos, vamos chamar assim. Começaram a se lembrar, enquanto eles estavam no Egito. Quando nós estávamos lá no Egito, nós tínhamos cebolas, nós tínhamos alhos. Eu quero continuar a leitura no verso 7, do mesmo capítulo que nós estávamos lendo. Se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar. Eu não quero que você tenha pressa, irmãos, tá? Mas eu prometo que nós vamos sair daqui antes do meio-dia. O profeta chega a dizer numa das suas mensagens, ele diz: os sermões estão sendo longos, porque a hora é tardia. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência como a de resina. O povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos o moía, ou em um pilão o socava. Eles pegavam aqueles maná que caía, levavam para moer no moinho ou num pilão, e depois eles coziam em panelas, e dele fazia bolos. E dele fazia bolos amassados com azeite. Você vai observar que este pão não caía pronto. Não caía um pãozinho assadinho já para o povo comer. Que coisa fácil seria se fosse o povo sair lá fora e ter um pãozinho assadinho, ele só pegava o pãozinho, levava para dentro e comia. Mas Deus não faz assim, porque se Deus fizesse assim, nós se tornaríamos o povo mais preguiçoso da face da terra. Por isso que quando o maná caía, o povo saía juntar o maná, levava, moía, cozia e depois preparava os bolos. Já pensou se você ganha as coisas sem orar? Você já imaginou Deus te dando uma casa sem um esforço? Você já imaginou Deus te dando um carro sem você nem sequer orar? Você já imaginou Deus abençoar a tua vida de uma maneira sobrenatural, sem você ter um pouquinho de esforço? Como é que a humanidade seria se fosse desse jeito, irmãos? Como é que a humanidade seria, nós cristãos seríamos, se nós não tivéssemos que se esforçar para vir à casa de Deus? A Bíblia diz em São Mateus 11, se não me falha a memória, verso 10 ou 11, que desde os dias de João é empregado força para o reino de Deus, e todos aqueles que se esforçam, dele se apodera.
A Bíblia também nos fala em São Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver que o pão caía quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor se acendeu grandemente e Moisés se perturbou muito. O povo recolhendo o maná caindo. Que coisa, irmãos, vocês estão captando a mensagem, irmão? Que coisa sobrenatural. Um maná ali estendido sobre a face da terra onde o povo estava, e o povo saindo e juntando aquele maná. Disse o profeta em uma de suas mensagens que aquilo era comida de anjo. Aquele maná era comida de anjo. E o povo começa a colher, e colhendo o maná, eles estavam reclamando. Alimento espiritual ao seu tempo, mensagem, o alimento espiritual ao seu tempo. O profeta disse que o Espírito se alimenta da palavra. Amém? Então ele disse: se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos nos alimentar da palavra. Amém? Fraco. Mas se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Olha aqui, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o povo não estava mais agradado com o maná. Parece que o povo não está mais agradado com os sermões da mensagem. Porque tem, verso 4, volta comigo, verso 4, deixa a sua Bíblia aberta aí. Verso 4, vou voltar lá, no capítulo 11 de Números, verso 4. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento. Eram estrangeiros, porque quando o povo de Israel saiu, junto com o povo de Israel saiu também egípcios, saiu estrangeiros com eles, e foram junto com Israel. E esses estrangeiros começaram a desejar outro alimento, e influenciaram quem? Quem? Os israelitas. E os israelitas, sendo influenciados pelos estrangeiros, começaram a chorar para Moisés. Nós estamos tendo muitos estrangeiros. Não digo aqui, mas generalizar, no mundo todo. Muitos estrangeiros influenciando o povo da mensagem a recusar o maná. Eu espero que vocês estejam captando, irmãos. Saíram junto com Israel, viram as maravilhas com Israel, atravessaram o mar com Israel, comeram o mesmo maná que Israel comeu, mas chegou um ponto em que eles já não estavam mais se agradando do maná. E na mensagem influência, o profeta disse que a nossa influência tem que ser maior do que a influência do mundo.
A nossa influência tem que ser maior que a influência do nosso patrão. A nossa influência tem que ser maior do que a influência do nosso colega. A nossa influência tem que ser maior do que a influência da nossa empresa, porque o poder que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas aí você encontra alguns estrangeiros por aí, que a influência deles está pegando mais em nós do que a nossa neles. E aí, irmãos, onde começam as murmurações, as queixações. É aí onde começa aquela insatisfação, porque aquele maná, eu espero não estar gritando, irmãos, mas eu sei que esse diretor aqui está com um problema, e eu já falei com os técnicos ali, eles falaram que para mim parece que eu estou gritando, né? Mas vocês me perdoem, uma hora dessa nós vamos conseguir trocar esse som aqui. E enquanto eles estavam ali, aquele maná sustentava eles ou não sustentava? Sustentava? Aquele maná mantinha eles ou não mantinha? Mantinha. Tanto é que eles caminharam, o sapato não gastava, a roupa não gastava. Aquele maná, disse o profeta, tinha todas as vitaminas que o corpo humano precisava. Todas as vitaminas, a B12, aí lá vai por diante. A ômega 3, a vitamina D, a vitamina B, a vitamina C. Eles não precisavam comer um prato de feijão e chupar uma laranja para ter aquela compactação do ácido. Não precisavam, estava tudo naquele manazinho que caía. Não é que nem hoje que nós temos que fazer um almoço e ali nós temos que botar tal alimento, porque tal isso. Se for fazer uma salada, para aumentar o ferro, você bota o feijão, a beterraba, a salada, a cenoura. Você faz diversos tipos de salada para poder nutrir as vitaminas que o teu corpo precisa. Mas aquele maná tinha tudo isso. Não precisava misturar nada com aquele maná. Aquele maná vinha prontinho, o povo só tinha que recolher aquele maná, levar para casa, preparar e comer o maná, que aquilo estava satisfeito. O problema é que nós não estamos mais levando o maná para casa. O problema é que o maná está caindo e nós estamos desejando carne. Porque o povo estava pisando em cima do maná, caminhando por cima do maná, e estava desejando comer carne. Vamos continuar a leitura, verso 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, este povo? Porque daí o povo começava a culpar Moisés, né? O povo começava a se queixar de Moisés. Por que tu nos tiraste do Egito, Moisés? E Moisés foi ao único lugar de escape, era Deus. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me dissestes: leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que jurastes a seus pais? Onde conseguiria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado para mim. E se assim me tratas, mata-me de uma vez,
eu te peço se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Aí então, verso 16 em diante, Deus fala para Moisés a juntar 70 homens para auxiliar ele no ministério, e assim vai. No verso 18, depois que Moisés, então, que Deus fala a ele separar estes homens, no verso 18 Deus diz: dirás ao povo, consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. A ira de Deus já estava acendida, irmãos. Até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? É tremendo, não é, irmãos? Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu dizes: darei a eles carne e comerão um mês inteiro? Haverá para eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar para que lhes bastem? Respondeu o Senhor a Moisés: estaria limitado o poder do Senhor? Tem algumas escrituras que dizem, né? Tem outra versão. Agora mesmo verás a minha palavra, se a minha palavra se cumpre ou não. Moisés saiu ao povo e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens, e então fez o que Deus tinha mandado. E então, 32, verso 32. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, e o dia seguinte para colher codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres. Então as estenderam para si ao redor do acampamento. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande. Muito grande. 34. Pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Taavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Outro alimento. Quando o povo resolveu recusar o alimento que Deus estava dando, eles foram acometidos por uma praga e ali mesmo foram sepultados, por desejarem outro alimento. E disse o profeta: nós não temos outro alimento espiritual a não ser a mensagem da hora. Não temos outro evangelho, não temos outra Bíblia, não temos outros sermões, se não for essa mensagem, igreja. Mas só que hoje está sendo plantado nas igrejas sermões teológicos, sermões intelectuais, estrangeiros no meio do povo, influenciando o povo a querer
coach, em vez de pastores, de querer palestrantes teológicos, ao invés do que Deus tem constituído para a igreja do Senhor. E estão desejando outro alimento, mas não existe outro alimento. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8: se nós, ou anjo do céu, vir e vos pregar outro evangelho, seja anátema. E o povo começou a reclamar, começou a murmurar de Moisés, começou a reclamar da mensagem. Muito simples. O pregador só lê mensagem. Olha só, esse aí não tem ministério, só lê mensagem. Eu vejo que nós devíamos ter um bom professor da Universidade de Purdue, né? Nós temos que ter um bom teólogo ali em cima. Aí o Mombrana vem numa mensagem, para onde foi a sua força, Sansão. Ele disse que um galo estava ali no galinheiro, bonito aquele galo, suas penas chegavam a brilhar, e ele pulou no puleiro lá e chamou todas as galinhas e todos os frangos que estavam ali no terreiro e disse: escutem aqui uma coisa, a partir de hoje nós vamos mudar algumas regras aqui. Eu vou ensinar para vocês como terem penas mais bonitas. Eu vou ensinar para vocês como vocês cantarem melhor. Eu vou ensinar para vocês como vocês devem se comportar no galinheiro. E aí continuou o seu discurso. E o profeta disse que as franguinhas olhavam para ele e diziam: oh, ele não é maravilhoso? Olha que inteligência esse galo tem. Não é ele precioso? Não é ele maravilhoso? Está trazendo isso para nós, esse ensinamento. Olha como as penas dele brilham. Dali a pouco o profeta disse que veio um franguinho depenado a pau lá correndo e disse: ei, o frango subiu para 50 centavos o quilo, amanhã todos nós vamos para o abate. Aí ele vem e diz: o que adianta o nosso conhecimento? O que adianta as penas bonitas? O que adianta um sermão bem polido se está aumentando a... Não adianta nada. O que nós precisamos não é de sermões polidos, não é de carne, de cordonice. Nós precisamos é manter esse maná em nossos lábios, em nossos corações. Quando eu aceitei a Cristo, ninguém pregou 7 selos, nem 7 eras. Eles pregaram um evangelho simples. Simples. Quando eu me converti, nem entendia de 7 selos, nem sabia de 7 eras, não sabia os mistérios, como funcionava e o que era. Mas uma coisa é certa: eu tive uma experiência real com o Espírito Santo, e é isso que nós precisamos. Um teólogo chegou para o profeta lá e disse: eu vejo, irmão Brana, que você não conhece muito bem tua Bíblia, né? Porque você fala púlpito, e algumas palavras, o profeta era de Kentucky, né? Sotaque bem rústico. E o profeta disse: é verdade, eu não conheço bem a Bíblia, mas tem uma coisa, eu conheço o autor dela. Deus não chamou nós para ter um cerebrão e entender tudo. Deus chamou nós para crer em sua palavra. Deus nos chamou para ir lá juntar esse maná, levar para casa, colocar no coração, moer, remoer o que ouvimos e colocar em prática. Porque se tem um alimento que tem todas as vitaminas para as nossas almas, é este maná celestial que caiu do céu.
Isso aqui não é do profeta. Essa mensagem não é de William Branham. Essa mensagem é de Deus que veio até William Branham e trouxe para nós. William Branham serviu como um transformador. Se você pegar esta rede de alta tensão, passa nessa rede em torno de 36 mil a 700 mil volts. Você imaginou uma casa de 100 metros quadrados recebendo essa voltagem? Não ficaria nada inteiro, explodiria tudo. Essa voltagem de 36 mil ou 700 mil entraria naquela casa, nenhuma lâmpada ficaria inteira, nenhum eletrodoméstico ficaria inteiro, explodiria a coisa toda. E esse profeta veio para ser um transformador. Ele recebe aquela alta tensão, a visão do céu, ele fala diretamente com Deus e ele transforma isso para trazer para nós. E quando nós recebemos do transformador, então aquela lampadinha de 100, de 50, de 10 vai brilhar. É diferente? Não, é a mesma energia, só que passou por um profeta, porque Deus não pode fazer nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Mas daí eu pego essa mensagem, depois que eu consigo enriquecer em cima dela, daí eu digo, não, eu não preciso mais do profeta. Tá, então eles estão querendo se ligar direto nos 36 mil volts. Não é de Varde que estão se explodindo sozinhos, estourando. As casas não tem uma luz acesa, não tem uma geladeira que funciona, porque 36 mil volts entrou ali, explodiu a coisa toda. Nós necessitamos de um profeta. Um povo sem conhecimento se corrompe. Aí você vai ver no capítulo 12, Miriam e Arão falaram contra Moisés. Começaram a se levantar contra Moisés. E diziam, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Olha, capte o espírito da coisa, irmãos. Comece a captar o caminho que o Espírito estava tomando. Diziam, porventura falou somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Deus ouve. E aqui a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens e pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, porque pois não temestes falar contra o servo Moisés? Por que as pessoas perderam o temor da mensagem, por essa mensagem? Agora, não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui eu vou entrar um pouquinho. Números capítulo 21, verso 4. Desculpa, irmão, vou ter que tirar o meu casaco, está muito quente aqui. 24 graus? Por isso que está quente. Verso 4.
Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma... O que diz a tua tradução aí, irmão Israel? E a nossa alma, em outras palavras, diz: está detestando já este pão vil. Estamos fartos deste pão vil. A minha tradução, a tradução da minha Bíblia aqui diz assim: ó, aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este pão miserável. Meu Deus! Meu Deus! Que ponto que o povo de Israel chegou, irmãos? Que ponto que eles chegaram de chamar o que era sobrenatural de vil? Que ponto que o povo chega de o profeta dizer que a fé para o rapto está nas mensagens, e nós recusamos a mensagem? Moisés, estamos fastios deste pão, não queremos mais este pão, nossa alma está farta, nossa alma está detestando já. Estamos cansados de comer, é sempre a mesma coisa. O pregador vem e prega a mesma coisa. O obreiro vem aqui e sempre a mesma mensagem, sempre o mesmo jeito. E nós começamos a se fastiar deste pão, e daqui a um pouco o nosso glória a Deus sai assim: glória a Deus. Termina o culto de uma vez, irmão. Eu tenho um pão para assar, eu tenho uma carne para botar no fogo, vou receber uma visita lá em casa. Acaba de uma vez esse culto, o pregador não para de falar. O que a nossa alma está cheia? Do que a nossa alma está cheia? Às vezes eu pergunto para mim mesmo e para minha esposa: será que a gente não tem dado ênfase demais para as coisas materiais? E tem esquecido que isso aqui vai ficar aqui? E tem esquecido que aqui o ladrão mina, traça corói, se consome? E nós damos 12 horas de trabalho para o nosso bem, e se nós dermos 20 minutos para aquilo que irá levar nós para a eternidade, é muito. Nós trabalhamos, fizemos horas extras para render no final do mês, mas aquilo que mais importa para nós nesses últimos tempos que estamos vivendo, nós estamos deixando de um lado. Aquilo que sacia nossa alma, igreja, aquilo que sacia, o que realmente traz sentidos para nós viver aqui, é o pão vivo de Deus. E então, nós tiramos a camisa, como diz o ditado,
para dar tudo de nós para aquilo que vai ficar aqui. E damos ênfase nas coisas materiais e lutamos, isso é generalizado, está em todo mundo. Olhe, observe o mundo hoje, trabalhando como se nunca fosse morrer, como se fosse viver milhares de anos aqui na terra. E trabalho e investe. Isso não é ruim, eu não sou contra isso, irmãos. Não é isso que eu quero pregar aqui, não sou contra você prosperar. Você deve ser próspero, porque o povo de Deus não é miserável. O salmista Davi disse: fui jovem, fui novo, hoje sou velho, mas não vi nenhum servo de Deus padecer necessidade. Mas o que está entrando em primeiro lugar nas nossas vidas, na minha vida, eu prego para mim também. Romanos capítulo 13. Verso 11. É 10h15 era assim, irmãos. Vamos orar a Deus, que Deus pare esse relógio. Vou começar do verso 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazei isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vocês imaginam onde? Quem assistiu a live de sexta-feira, tempo de adorar? Eu assisti um pedacinho, não assisti tudo, mas só pelo tema já deu para ver que tempo estamos vivendo. Um tempo de engano, de tão enganoso esse tempo que estamos vivendo, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Igreja Católica enganaria vocês? Não. A presbiteriana, a luterana, a assembleiana enganaria nós? Nem um pouco. Não engana. As vossas tradições não condiz com os nossos princípios, não condiz com a palavra. A católica nem se fala, as suas filhas nem se fala. Mas Mateus 24 nos diz, 24 diz que seria tão parecido, que hoje eles pegam uma nota falsa e uma verdadeira e colocam uma do ladinho da outra ali. Se você não conhece, você vai levar as duas por verdadeira. Nos últimos dias, seria tão parecido os espíritos. Deixa eu simplificar. Aquilo que é pregado seria tão parecido. A mesma mensagem, os mesmos parágrafos. A mesma mensagem, os mesmos parágrafos. Muito parecido, irmãos. Por isso que nós devemos conhecer a nota verdadeira, para que quando a falsa se apresentar, a gente saiba quando é a falsa. Um tempo em que devemos nos despertar do sono. E hoje, na era em que estamos vivendo, é um tempo em que as pessoas estão dormentes.
tanto física como espiritual. Eu não costumava dormir ao meio-dia, agora eu tenho que tirar um cochilo. É verdade ou não é, irmãos? Dá sono nos cultos ou não dá? Ah, pode dizer amém, que você estará sendo sincero. Dá sono. Mas é a pressão da era. É o espírito da era. Porque esse espírito da era, eu esqueci meu telefone, ele está nos pressionando, irmãos, para desviarmos a atenção da coisa real, da coisa verdadeira. Mensagem: para onde foi a tua força, Sansão? O profeta disse aqui, parágrafo 10, se vocês quiserem anotar. O bom era vocês lerem todas essas mensagens aqui, todinha elas, do começo ao fim, em casa. Parágrafo 10. Sansão foi um grande homem enquanto seguia ao Senhor. E enquanto ele guardava os mandamentos de Deus, andava com Deus, Deus usava ele. E ele tem feito com a igreja desta mesma maneira. Enquanto a igreja caminha com Deus e guarda os mandamentos de Deus, Deus pode usar a igreja. Mas quando a igreja sai pela linha lateral, como Sansão fez, então Deus não pode mais usar a sua igreja. Ele tem que encontrar outra coisa para operar, porque ele só pode usar uma igreja ou um indivíduo enquanto eles andam fielmente em seus mandamentos. Disse o pastor Dilson lá no culto da noite, ele disse: nós temos que tomar cuidado, porque Deus pode te tirar de cena e colocar outro no teu lugar. Cuidado, se você não se importa com essa mensagem, Deus pode te tirar de cena e colocar outro que se importe. E Sansão se saía muito bem. Ele teve um bom começo, assim como Israel também teve um bom começo. Ele saiu bem, até que começou a flertar. E quando começou a flertar, ele se meteu em problemas. Esse foi o seu primeiro passo para se desviar. E eu creio nesta noite que o primeiro passo para a igreja se desviar é quando ela começa a flertar com o incrédulo. Essa mulher filisteia era incrédula. Vocês vão captar o que eu quero dizer. E Sansão foi atraído por sua beleza. E eu acho que a igreja tem feito muito disto. Tem sido atraída e tem começado a flertar com o mundo e tentando se padronizar com o mundo, com as modas do mundo. Eu vou dizer algo forte aqui, mas é a mensagem, irmãos. Você quer saber o nível espiritual da tua igreja? Veja como as mulheres se comportam. Isso é o profeta que fala, não é? Quem já leu isso aí? Se você quer saber como um bom homem se comporta, qual é o caráter daquele homem, olhe para a sua mulher. É isso correto? Porque o profeta disse: o caráter da noiva tem que ser o caráter de Cristo.
Na mensagem Imagens de Cristo, o profeta disse: nós temos que ser a imagem de Cristo. O que Cristo foi, o que Ele fez, o que Ele pensou, nós temos que ser isso também. Que quando olharmos para nós, que possam ver Cristo em nós. E as pessoas estão tentando se padronizar com o mundo, seguindo as modas do mundo, as vestimentas do mundo, os cortes de cabelo do mundo. Tudo, o diabo tem uma vitrine em todas as esquinas apresentando algo novo e atraente. Agora eu pergunto, Sansão era um chamado de Deus ou não era? Era. Nasceu com aquele dom, nasceu com aquele ministério, porque desde o ventre da sua mãe, o anjo já tinha falado com seu pai. Ele será um nazireu de Deus. Nazireu é um separado. Ele não beberá vinho e não cortará seu cabelo. Ele será um homem totalmente separado para o meu trabalho. E o profeta disse que nós, quando somos chamados para este evangelho, nós somos nazireus de Deus. Somos separados. Sansão se juntou com más companhias. E você sempre deve lembrar que quando você anda com más companhias, você está fora da vontade de Deus. Que coisa! Eu não sei se só eu acho tremendo isso aqui, mas eu acho muito tremendo. Quando você está em más companhias, você está fora da vontade de Deus. Minha velha mãe sulista costumava dizer: se você se deitar com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas. Essa é uma expressão rude, mas tem muito senso comum no cotidiano. Você simplesmente não consegue se associar com as coisas do mundo e continuar a ser espiritual e humilde perante o Senhor. Não, você não consegue, eu não consigo. Você é conhecido pelas suas companhias. Há um velho ditado que diz: diga-me com quem você anda e eu te direi quem você é. Agora, você não vai ver um cristão associado numa mesa com carta de baralho, né? Você não vai ver um cristão associado com as amizades, que bebe e está ali sentado na roda dos escarnecedores, enquanto contam piadas sujas, enquanto dão risadas. Eu não creio que um cristão faz isso, né? Você é conhecido pelas suas companhias. Há um velho ditado que diz: diga-me com quem você anda e eu direi com quem você é. E quando a igreja começa a manter a companhia com o mundo, então não é nada mais que o mundo. Ela se aparta do companheirismo do Espírito Santo, se aparta da companhia de Deus, dos anjos e da herança de Deus, quando começa a flertar como Sansão começou. E aonde a igreja começou o seu flerte? Foi quando ela começou a tentar padronizar as coisas de acordo com o mundo. Para ver os sucessos que o mundo pode oferecer. E nós queremos mais pessoas, nós queremos mais edifícios maiores, mais bonitos. Queremos pregadores que sejam teólogos, pregadores que sejam professores de universidades. Queremos todas estas coisas. Só estamos esquecendo uma coisa: do Espírito Santo. E nós nunca fomos ordenados por Deus para tentar acompanhar o mundo. Eu creio que vocês estão compreendendo, né, irmãos? Nunca fomos tão brilhantes e resplandecentes como o mundo.
creio que está escrito na Bíblia que os filhos do reino, os filhos deste mundo, são mais brilhantes do que os filhos do reino. Eles são mais inteligentes, tem sido assim desde Caim. Agora, começamos a nos afastar da velha tendência de companheirismo com o Espírito Santo. Aí o profeta vem e diz assim, antigamente a mãe de Wesley, de John Wesley, ela tinha 17 filhos. Me fugiu da memória agora, quantos filhos ela tinha? 17 filhos? 17 filhos. Ela vestia todos esses filhos, lavava a roupa deles, fazia comida, limpava a casa e ainda sobrava 2 horas por dia para orar. Nós temos 2, não sobra 10 minutos. Mas acontece que naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha TikTok, não tinha essas coisinhas aí. Não tinha. Agora começamos a nos afastar da velha tendência do companheirismo com o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que às vezes nós chegamos aqui e quando o pregador, pastor ou alguém está ministrando a palavra, nós temos que ter em mente, eu creio que vocês já têm isso, que não é o homem que está pregando. Quando o pregador está aqui, nós temos que ter em mente que é o Espírito Santo tratando com as nossas almas, porque Ele é o único que pode tratar aquele lugar escondido que é a alma. O pastor não vê, o irmão não vê, o pregador não vê, mas Deus vê o que tem ali dentro. Por isso que quando sentamos nesses lugares celestiais, devemos estar sempre em contato com o Espírito Santo, começar nosso culto em casa, a nossa adoração começa em casa, o nosso louvor começa em casa. Então quando chegamos aqui, a atmosfera está pronta, a atmosfera está criada. Então quando o sacerdote ou o pregador sai dali, ele sai impregnado do incenso, e aquela unção desce, a expectativa do povo é suprida. Por quê? Porque enquanto o povo estava lá esperando o sacerdote sair, ele estava oferecendo para os seus pecados e pelo pecado do povo. Mas quando o sacerdote saía, aquilo era uma alegria para o povo, porque eles sabiam que o sacrifício tinha sido aceito. Ou seja, eles olhavam para o sacerdote saindo, eles diziam: graças a Deus, Deus aceitou o meu sacrifício. Então quando você vem, prepara o teu sacrifício em casa, traz o teu louvor aqui, quando a palavra de Deus vem, Ele supre a expectativa, Ele abençoa, Ele supre a necessidade. Uma coisa que começamos a fazer foi, quando Deus começou a usar a igreja primitiva, então a primeira coisa que fizeram foi organizar uma igreja chamada Igreja Católica. Foi a primeira organização, e eu não tenho nada contra a organização, se ela traça suas linhas para se encontrar com a próxima organização, mas se isto a mantém dentro de seus próprios limites, e sem companheirismo, então isso está errado. Mas a igreja começou a tentar seguir o mundo, e o diabo poderia ter pensado que eles tinham a igreja amarada, assim como amarou Sansão. Poderia ter pensado, quando organizou a igreja católica, mas quando o desafio veio, os filisteus estão sobre ti, Sansão. Levantou-se Martim Lutero, que rompeu todas as cordas e saiu pregando justificação. E o diabo viu que esse não era o poder escondido da igreja. Agora, o objetivo de Dalila, parágrafo 16. O objetivo de Dalila, qual era, irmãos? Era encontrar em que consistia o poder dele. O que Dalila queria saber era onde Sansão escondia aquele poder. E lá era onde ela poderia destruí-lo. Depois que ela encontrasse de onde provinha o poder dele,
E é isso que o diabo está tentando fazer com a igreja do Senhor. Ele está tentando encontrar aonde está o poder da igreja. E ele descobriu, você sabia disso? E ele descobriu. E é só isso que o diabo está tentando fazer com a igreja, é encontrar o segredo deste poder. Mas as cordas católicas foram quebradas quando Deus levantou Martim Lutero. Então ele amarrou novamente, o mundo amarrou na igreja. Mas quando veio o clamor, os filisteus estão sobre ti, levantou-se John Wesley, a santificação, a segunda obra da graça, e assim sucessivamente. A primeira coisa que tentamos fazer é um grande alarde com as outras pessoas fazem. Tentamos levar nossos pregadores, nossos pastores e apacentadores e fazer deles doutores em divindade. Nós não precisamos de doutores em divindade, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos com as nossas partilheiras cheias de mensagem. Mas quantas mensagens nós lemos? Daquelas que estão lá. Esses dias eu peguei uma mensagem que fazia muitos anos que eu já tinha lido ela, e quando eu fui ler ela, parecia que era a primeira vez que eu estava lendo. Porque aquilo fluiu, veio, começou a vir coisas novas, e começou a fluir, e aquilo é tão gostoso que você vai comendo. Coma o livrinho, que nem o anjo disse para João. E você vai mastigando este maná, e você vai adquirindo fé, você vai adquirindo força, você vai adquirindo virtude, você vai adquirindo mais do Espírito Santo. Quando pegamos esta mensagem para realmente comer o pão, o maná. Então a próxima coisa que eles tentam fazer é se afastar da humildade da igreja, da modéstia dela, e colocam o grupo melhor vestido, ou o grupo mais educado na igreja, tratam de pegar nossos ministros e os enviam para algum seminário para aprender muita educação. Quando você faz isto, você simplesmente rouba a igreja e a tira do poder do Espírito Santo. Parágrafo 55. Mas Dalila teve que fazer algumas verdadeiras manobras. Sabe o que é essas manobras? É pegar alguns parágrafos isolados. Ela tinha que deter Sansão. Ela sabia que ele era um poderoso homem de Deus e tinha um poder oculto. Agora, ela tinha que fazer algo para fazer todo tipo de encantamentos para tratar de tê-lo, convencê-lo, adquiri-lo. Bem, isso é o que o mundo tem feito com a igreja. Ele tem feito todo tipo de manobras. Você pode fazer isto, ou pode estar melhor aqui, você pode fazer isso, aquilo e aquilo outro, até chegar a um ponto em que a igreja está quase morta. Vocês estão captando o que o espírito do diabo está tentando fazer, irmãos, nesta última era? Está tentando tirar de nós o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo está em nossos frutos, nos frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, longanimidade, mansidão, paciência, amor, companheirismo e assim sucessivamente. E é isso que ele está tentando tirar de nós. Nós não temos as reuniões que costumávamos ter. Diga que isso não é verdade. Nós não oramos mais.
Antigamente, irmãos, nós costumávamos fazer o rancho, chegar em casa e orar pelo rancho. Parece uma coisa simples, mas nós orávamos pelo rancho. Colocava toda a sacola em cima da mesa lá e erguia as mãos: Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Tu tens abençoado esse mês, tem nos dado condições. Abençoa, repreenda o devorador e assim sucessivamente. São coisinhas simples que foi aos poucos saindo. Porque Dalila está nos colocando a dormir, igreja. O espírito da Filisteia está nos colocando a dormir de novo. E os cultos de orações foram esvaziando. Quando o profeta disse: quanto mais oração na vida de um cristão, mais poder ele tem. Mais oração na igreja, mais poder ela tem. Uma vida de fracasso é uma vida sem oração. Uma vida de queda é uma vida sem oração. Observa a vida de oração daquela pessoa, você vai ver em que nível de fé ela está. E nós aos pouquinhos, porque não foi de uma vez por todas que Dalila pegou Sansão e já amarrou e ele perdeu o poder. Não, foi aos pouquinhos, conquistando ele com a beleza, conquistando ele com palavras, com sermões de autoajuda, com sermões de prosperidade. E foi amortecendo Sansão. E veio e Sansão começou a brincar com Dalila. Disse o profeta, ele começou a se achar muito autossuficiente, que começou a dizer: não, vou brincar um pouquinho com o pecado, vou brincar um pouquinho com essa Dalila, só para faz de conta, né? As minhas tranças estão compridas, o poder ainda tem, quando eu precisar a unção desce, eu posso rasgar a boca de leão, posso levar um portão aí, posso matar 1000 filisteus, eu sou um nazireu de Deus, fui separado desde o ventre da minha mãe, então eu vou brincar um pouquinho com Dalila. Minha mãe é cristã, eu nasci num berço cristão, eu sou da mensagem, nunca me desviei. Isso não quer dizer, não faz mal, não tem importância. Eu conheço a Bíblia, conheço de capa a capa. E assim, irmãos, começou a infiltrar as coisinhas. E Sansão daqui a pouco estava dormindo nos braços de uma mulher filisteia. O diabo, ele não vai vir com chifre, com monstro. Ele tem suas maneiras de trabalhar. E as suas maneiras de trabalhar são astutas e sarcasas às vezes. Mas às vezes, muitas delas, como é que diz aquela palavra? Sem você perceber, sem eu perceber, está infiltrando algo ali. Porque quando você está com sono, você já notou que você não consegue controlar o sono? Temos caminhoneiros se acidentando, entrando em acidente, motoristas, porque eles estão aqui, ó. Enquanto você está dirigindo, daqui a um pouco você começa a sentir sono, né? Você está acordado ainda. Aí você começa aqui. Começa aqui. Eu já dirigi com sono indo para Porto Alegre, numa combizinha ainda. Tempo que eu trabalhava aqui. E chegou um momento em que eu estava já com o olho fechado. Quando eu acordei, eu já estava na outra pista, indo para o acostamento da outra pista oposta. E logo para baixo tinha um barranco que descia e dava numa lavoura ali. E quando eu acordei, que eu vi que eu estava fora, eu joguei aqui. Quando eu joguei, um caminhão passou. Era de noite isso, madrugada. O caminhão passou assim, vuf. Em questão de segundos. Mas o sono você não segura. E Dalila, enquanto fazia aquela terapia, aquela massagem em Sansão, que coisa boa, né?
quando o pecado está sendo massageado. Ah, que coisa boa, quando o pregador está dando tapinha nas costas. Ah, dá até sono, né? Mas, irmãos, nós temos que nos preparar para uma coisa, para um grito que está pronto a ser surgido. Os filisteus vêm contra você. Chega um ponto em que nós entregamos o segredo. Chegou um ponto em que Sansão brincou tanto com o pecado, brincou tanto de ser um crente, que chegou uma hora que Dalila conseguiu tirar dele o poder. Chegou um momento em que ele adormeceu, e quando ele adormeceu, Dalila, cortou o poder de Sansão. Aonde estava o poder? E depois que isso aconteceu, ela gritou: ei, Sansão, os filisteus vêm contra você. Aí o profeta disse: Sansão se acordou e achou que ia ser como das outras vezes. Uma hora dessa, irmãos, nós não digo, mas que sirva de advertência, que não aconteça conosco o que aconteceu com Sansão. De uma hora dessa nós vir achando que Deus vai ungir, que Deus vai trabalhar, que Deus vai abençoar, mas é tarde demais. E Sansão se acordou, Dalila gritando lá, e ele disse: vai ser como das outras vezes eu arrebentei as cordas, arrebentei os cipós, fiz de tudo, quebrei tudo, e nenhum filisteu conseguiu me pegar, essa terceira vez não vai ser diferente. E ele começou a forçar, e começou a se levantar, e tentar se levantar, e o espírito já tinha saído. Vai chegar uma hora, igreja, que se nós não levar as coisas de Deus a sério, uma hora dessa nós vamos tentar se levantar na oração, vai chegar uma hora que nós vamos tentar se levantar para vir no culto, vai chegar uma hora que nós vamos tentar adorar a Deus, mas vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. É tempo de nós parar de brincar um pouquinho de ser crente e realmente viver uma experiência. Jovens, parar de flertar com o mundo. Casamentos que já começam destroçados, você acha que Deus vai abençoar? Nunca. Nunca. Algo que começa errado vai terminar errado. Os jovens vão lá, não buscam a Deus, não oram a Deus para ter um casamento certo, se estragam no casamento, depois vêm aqui, querem que o pastor abençoe, mas vai abençoar como? Não é mais a mão de Deus na cabeça dos noivos, é a mão do pastor. Mas quando você faz o casamento certo, o namoro certo, direcionado pelo Espírito Santo, sabendo que aquilo foi uma confirmação vinda do céu, quando o pastor colocar a mão, não vai ser a mão do pastor, vai ser a mão de Deus. Porque eu venho batendo nesta tecla, dizendo que Deus não pode abençoar uma coisa que é errada. Ele está sendo contra a sua própria palavra. Deus não vai abençoar. Claro que isso, um equilíbrio temos aqui, antes da ignorância. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Antes de você conhecer, antes de você ter a experiência, antes de você se converter, antes da pessoa se converter, mas depois que já se converte, depois já conhece. Ei, Sansão, os filisteus vêm contra ti, sem força. O que eles fizeram? Eles não mataram Sansão. Eles furaram-lhe os olhos. Deixaram ele cego. Um homem que levantava portões, um homem que matou 1000 filisteus com uma queixada, um homem que quando a unção descia, ele rasgava a boca de um leão, agora sendo guiado por um jovenzinho e servindo de gracejo para o povo filisteu.
E o diabo tem se levantado, irmãos, para amarrar a igreja em uma cegueira, para fazer da igreja um gracejo para o mundo. Olha ao redor, você vai ver o que está acontecendo. Por isso que essas mensagens às vezes são fortes, bate forte. Mas é só assim que o ouro vai brilhar a imagem daquele que está batendo. É só assim que quando aquele, como é que é o nome daquele, o garimpeiro, acha aquele ouro, ele acha aquele ouro todo cheio de sujeira ao redor. E ele começa a bater naquele ouro, e aquelas crostas vão saindo, aquela coisa ruim vai saindo, aquela natureza ruim vai saindo, e ele fica batendo, e assim é o Espírito Santo batendo em nós. Vamos orar, vamos buscar, vamos se consagrar, vamos ler a mensagem. A fé para o rapto está nas mensagens, e o Espírito Santo está batendo, porque ele quer ver a sua própria imagem em você. Eu estava olhando lá a mensagem do mês passado. Ela está lá ainda. O desinteresse pelas coisas de Deus. Já é quase 11 horas, né? Murmuração. Eu entrei em outra linha aqui. Foi aí que o povo começou a deixar as coisas de Deus. Nós não temos mais as reuniões que costumávamos ter. As pessoas estão falando hoje sobre Billy Graham e o irmão Oral Roberts, eu mesmo, todos nós, estamos tentando falar de um reavivamento em nossos dias. Como podemos ter um reavivamento enquanto a igreja está atada com o mundo? O segredo ficou conhecido, e Deus raspou o seu poder. Não há mais. Tem-se chegado a um ponto onde as pessoas, esses pregadores de incubadora, nos têm levado a um ponto em que somos tão presunçosos que pessoas honestas zombam de um bom e velho santo que ora para conseguir a vitória. Ouvem alguém gritar ou falar em línguas ou demonstrar algum poder do Espírito, então pessoas que se dizem cristãs zombam destas pessoas. Qual é o problema? Tudo o que aconteceu é o poder tem sido raspado da igreja. Por isso que dá sono. Por isso que a gente pensa 2, 3 vezes se vai vir no culto ou não. Que tempo, igreja. Que tempo. Eu espero ter tentado mostrar para vocês o tempo em que estamos vivendo. Um tempo de apostasia. Um tempo de... Deixa eu ser bem realista. Eu falo para mim também, um tempo de preguiça para as coisas de Deus. Um desinteresse. Não nos consagramos mais, não oramos mais, como orávamos, logo que comecemos na caminhada da fé, paramos com a leitura da mensagem, quando que uma vez vinha 2, 3 mensagens e o irmão ficava ali, depois que você lê, você me passa, depois que você terminar de ler, eu quero ler. Hoje, fartura, o maná, estamos pisando em cima do maná. Empoeirado na estante. Estamos atrás daqueles videozinhos de palavras emotivas do TikTok. Hoje, bom dia.
o seu dia será próspero, o seu dia será maravilhoso, o seu dia será isso e será aquilo. E a pessoa pega aquela palavra e sai: oh, glória a Deus, meu dia vai ser maravilhoso. Nem orou a Deus, colocou nas mãos de Deus aquele dia, não fez nada. Pegou a palavra de um homem que nem conhece aquele homem, vai saber que vida aquele homem tem. Vai ver um pedófilo que está lá do outro lado dizendo: o teu dia vai ser abençoado, o teu dia vai ser isso, e você nem sabe que espírito tem naquelas palavras, porque Satanás convenceu Eva com a palavra, porém o espírito que estava atrás foi o que fez Eva cair. Então temos que tomar cuidado, vigiar as portas que nós abrimos, irmãos. Temos mensagem de montão para estudar, não temos que desejar carne. O maná tem um nutriente suficiente para os nossos corpos, para a nossa alma. Você quer cura? Tem cura. Quer libertação? Tem libertação. Quer salvação? Tem salvação. Quer perdão? Tem perdão. Quer misericórdia? Tem misericórdia. Quer ser forte? Tem força. A Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo e ficará seguro. Então tem tudo, irmãos. Mas você precisa, eu preciso buscar o maná, levar para casa, moer e transformar em bolos. Leve para casa esse maná, moa no moinho do coração, faça os bolos e coma, porque é isso que vai satisfazer a nossa alma. Vamos deixar um pouco, vamos nos colocar de pé, vamos deixar um pouco esses TikToks, vamos deixar um pouco estes WhatsApps, vamos deixar um pouco esses Instagram, e vamos empregar um pouco mais de tempo para a oração. Os cultos das quartas, irmãos, entristece meu coração, porque a vinda de Cristo está tão próxima, e a gente não tira esse tempinho para vir orar. Aí eu oro em casa, é bom, mas aqui é melhor ainda, porque cada um de nós tem um pouquinho do Espírito, e quando se juntamos, formamos a coluna completa. E assim nós orando juntos, vivendo juntos, obedecendo juntos, somos bem mais fortes. Medite nessas palavras que foram ditas hoje pela manhã, sobre murmuração. Não consegui entrar, entrei na parte de Sansão aqui, mas por certo era isso que Deus queria, né? Senhor Deus e amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, pelo Senhor ter nos abençoado mais uma vez com suas bênçãos celestiais, Pai. Queremos te agradecer por esta palavra, Pai, mesmo sendo simples, mas é o que move os nossos corações, é o que faz nós olhar para Ti e olhar onde estão nossas falhas e querer consertar, Pai. Queremos, ó Deus, ser perfeito diante de Ti. Queremos, ó Pai, agir com sinceridade, obedecer aquilo que está nas Escrituras, Pai. Mas para isso precisamos da Tua ajuda. Por isso oramos nesta manhã, ó Deus, pedindo a Tua ajuda, a Tua força, ó Deus, o Teu ânimo, aquele gozo de salvação, aquela alegria de ser um cristão, que possa, ó Pai, retornar aos nossos corações e sermos fiéis a Ti, fiéis a esta palavra, Pai. Não queremos ser enganados com estes espíritos que está rondando o mundo, que está rondando a Tua igreja, para nos amarrar em um sistema, para nos amarrar em um dogma, em um credo, mas queremos estar livre para a Tua unção descer e nos usar conforme a Tua perfeita vontade, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda os meus irmãos, Pai, nos abençoe, ó Deus, nos encoraja, dá força para aquele que está fraco, ó Deus, anima o desanimado, Senhor, liberta o oprimido, Pai, ó, cura o enfermo, Senhor Deus, salva o perdido, perdoa o pecador, Senhor, porque nós cremos no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E agora, Senhor Deus, nos dê, ó Pai, um bom dia, o restante que nos resta, Pai, que possamos estar guiados e guardados pelo Teu Espírito Santo, e à noite, Senhor, se o Senhor nos permitir,
teremos a ceia, Pai, lembrando-nos do Senhor, ó Deus. Nos abençoe, Pai, para que possamos ter um bom momento na Tua presença, Pai, e com sinceridade em nossos corações possamos participar do corpo do Senhor, ó Pai, testificando, Pai, que os nossos corações, as nossas vidas, as nossas almas estão aptas para estar em companheirismo contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus vos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Hoje, a partir das